Fala, pessoal! Eu não sei se é bem-vindos de volta, não sei quem está chegando novo aqui, mas essa aqui é a nossa sala 2. Quem não estava, seja bem-vindo. Quem ficou, continue. E quem está com as duas salas abertas, lembre-se, a ideia não foi minha, vocês é que fizeram isso. Fantástica a conversa de antes aqui nessa sala, falar sobre inovação com aqueles três caras foi muito legal. E agora a gente vai para a fala que, para mim, é uma das falas mais importantes de verdade, assim, que é a discussão do espaço da escola. Porque ela é uma fala que não era comum para a gente, né? A gente dava como a escola como algo já dado, o espaço da escola como algo já dado. E agora essa discussão vai estar no centro da nossa discussão dessa escola do agora. Então, traz para cá, na verdade, para cá, os meus convidados aqui. Olha o Fred aí, Brunão, oi, opa, beleza. Enquanto eu estou fazendo a apresentação de vocês, coloquem no mute e depois a gente vai para as falas de cada um. Caras, que satisfação ter vocês aqui. Eu não consigo nem... Se eu tiver que descrever as minhas relações com essas pessoas e o sentimento que eu tenho de ter os três juntos, eu não vou conseguir, eu vou ficar emocionado. É demais ter vocês aqui. Eu vou apresentando vocês conforme eu for chamando vocês para a conversa. E deixa eu fazer uma introdução sobre o perímetro do que a gente vai discutir. E aí, bora bater um papo, ver como é que o pessoal participa no YouTube e tal. Caras, o nome dessa conversa foi o nome que mais chamou a atenção aí da galera, o fim da sala de aula. Foi polêmico. E, ao mesmo tempo, chamou o pessoal para cá, porque, de alguma forma, né, a escola, a provocação que eu fiz na introdução do evento, né, se você faz uma busca por escola no Google Imagens, vem a imagem da sala de aula. Então, a escola virou um sinônimo de sala de aula, e a gente foi impedido de ter isso nesses últimos 6 meses. A grande discussão que acho que vale aqui entre nós vale a pena voltar para lá? É para lá que a gente deveria voltar? É para lá que a gente quer voltar? Agora que a gente tem até a oportunidade de colocar em xeque essa estrutura que foi a estrutura fundante, né, de todo o modelo escolar que a gente tem até agora em grande escala e tal. Eu vou começar com a Úrsula. A Úrsula é arquiteta urbanista. Ela é das pessoas que eu conheço que mais sabe falar e atuar em espaços educadores, seja dentro de escola ou seja pensando a cidade como uma cidade para crianças. E aí a minha pergunta é uma pergunta para uma arquiteta urbanista. Então, assim, do ponto de vista do espaço em si, como é que você analisa essa crise do espaço escolar? E a gente devia temer tanto assim o fim da sala de aula? Era para ser tão polêmico assim esse assunto? Venha, bem-vinda. Oi, gente, bom dia, Fred, Bruno, Vinícius. Demais compartilhar isso aqui com vocês, essa conversa, esse momento. Eu fico super honrada de ter sido chamada para essa conversa, porque às vezes a gente deixa o espaço de educação um pouco à margem dessas discussões, porque são discussões importantes, como a gente vai funcionar, qual é o negócio, qual é o business, para onde a gente vai, qual é o currículo, qual é o contraturno, mas tudo isso está sempre contido em um ambiente, né? E o que esse ambiente faz, o que esse ambiente está falando, o que ele propicia é determinante para os espaços educadores. Eu acho que eu tenho essa ideia que veio do pensamento do Loris Malaguzzi, o educador italiano, que fala: o espaço ensina, ele é o terceiro professor. Então, é muito importante a gente saber qual é esse espaço que essas coisas estão acontecendo, porque ele interfere diretamente nesse aprendizado. E aí, como o foco aqui é a sala de aula e essa brincadeira, né? Será que a sala de aula acabou ou não? Eu fiquei refletindo sobre o que significou essa mudança para o digital de uma maneira meio radical, né? Porque, de repente, a sala de aula, que era presencial em todas as escolas, virou digital, né? E, se você for pensar como função, ela funciona muito bem, né? Então, eu fico imaginando, na verdade, esse espaço virtual que é essa sala de aula digital virtual. Ele funciona, né? Assim, como essa sala de aula funciona nas escolas, o virtual não deixa tanto a desejar a princípio, se você tiver uma boa conectividade, um bom funcionamento e plataforma. Porque o que ele faz? Né? Ele deixa bastante claro uma pessoa, né, dando a informação,
as outras pessoas escutando, absorvendo aquilo, anotando e fazendo anotações e perguntas de formas mais ou menos individuais. O professor não precisa nem lidar com o fato de, para de conversar ali no fundo, porque não tem isso, sabe? Não tem essas outras interações pequenas que aconteciam durante a sala, da aula, que às vezes até atrapalhavam essa dinâmica do formato da sala de aula tradicional. E eu acho que aí a gente chegou chegamos em 2 lugares. Primeiro, a gente descobriu claramente, todo mundo, os alunos, os professores, as escolas, os pais, a limitação da sala de aula. Ela é uma parte da escola, né? Quando a escola virou só sala de aula, de repente todo mundo pensou assim, peraí, tá faltando alguma coisa, né? E mesmo os pais que antes acreditavam que o que mais importava era aquilo e o que acontecia ali dentro, eles também percebem hoje que está faltando alguma coisa. E outra coisa que a gente percebeu, que é também uma descoberta para os pais, eu acho, um pouco para as escolas também, é que essa sala de aula nesse formato e com essa função não precisa acontecer dentro da escola. E aí a gente está nesse momento, né? Ou seja, então, já que a gente não precisa, já que a sala de aula não é a coisa mais importante, talvez, ou que faltem coisas, e já que ela não precisa acontecer dentro da escola, porque ela pode funcionar de outras maneiras, por que a gente tem todas as escolas, todas, públicas, privadas, com a maior parte dos seus espaços físicos para salas de aula, né? Então, a gente está falando de escolas que têm, assim, de 60% a 80%, às vezes 90% do seu espaço físico ocupado com sala de aula, 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 uma atrás da outra, completamente iguais. Imagina se a gente pudesse dispor desse espaço físico de outras maneiras, né? Então, eu acho que essa que é a grande questão aqui, que eu acho que essa parte de trazer a sala de aula para o virtual nos mostrou, nos deixou claro. E então, a gente parte dessas escolas que têm essa matriz, né? Que são essas salas de aula. Então, eu vou falar um pouco do meu trabalho, da minha função. Quando eu chego numa escola, as escolas sempre me pedem assim, eu preciso fazer mais salas de aula, né? E às vezes, assim, as escolas já estão lotadas de salas de aula e elas sempre precisam fazer mais. Por quê? Porque é assim que elas crescem, né? Então, o espaço físico de uma escola crescer a unidade de crescimento dela é sala de aula, porque na sala de aula ela diz quantos estudantes eu tenho aqui nessa escola, né? Então, para crescer assim, eu preciso de mais salas de aula. Então, muitas vezes, assim, eu tenho essa questão dessa troca, dessa conversa, dizendo, será que é a unidade de crescimento da escola? E eu acho que agora a gente tem esse momento de reflexão que talvez essa não seja mais a unidade de crescimento da escola, não seja mais ter que repetir salas de aula em andares e outros andares e outros andares de salas de aula. A gente pode mudar a matriz, talvez, né? Então, acho que essa que é a conversa interessante, assim, para a gente fazer. E talvez, não sei se eu dou uma fechada aqui, mas eu acho que assim, uma coisa interessante também que acontece comigo, na minha experiência de projetar escolas e conversar com diretores, educadores, mesmo os que são inovadores, porque eu também encontro muitos diretores inovadores e escolas que querem mudar, que têm outra postura e outro tipo de currículo, eles me pedem assim, a gente pode fazer uma sala de aula de um tamanho diferente, ou mais oval, ou juntar 2 salas de aula, ou pintar de uma outra cor, ou fazer uma janela um pouco maior. E são sempre mudanças, mas não muda a matriz, assim, são outros formatos de sala de aula. Então, eu acho que agora a gente tem esse momento que a gente pode, de repente, abrir mesmo esse lugar, abrir essa caixa e pensar de outras maneiras, assim. Demais, eu vou pegar esse gancho final. Primeiro, demais, toda a concepção, né? Essa coisa de a escola cresce quanto mais salas de aula ela tem, é muito fato. Mas eu quero pegar essa última fala, que é ótima. Que mesmo quando a gente vai inovar, a gente inova dentro da sala de aula. E agora eu vou jogar para o Brunão. O Brunão, meu parceiraço. O Brunão, o melhor jeito de descrever ele é que ele é nerd. Mas ele vai falar que ele é biólogo, que ele é head de produto da Nave Vela e tudo mais. Brunão, cara, eu vou te trazer aqui como um cara de produto mesmo, cara. Como esse cara que pensa a usabilidade, né? Se essa sala de aula, se antes a inovação só era dentro desse lugar, que novo lugar é esse possível? Que interface, a gente falou de interface no papo anterior, que interface nova é essa? Que experiência nova é essa? E aonde que ela pode acontecer? Sendo que a gente ainda está falando da instituição escola. Bem-vindo, meu parceiro. Valeu.
Oi, gente, tudo bom? Úrsula, Fred. Oi, pessoal que tá aí, tudo bem? Pessoal da Escola Evolutiva, eu sei que tá aí, ó, em peso aí. Muito amor por vocês, viu? Eu trabalhei lá como professor de biologia um tempo. Bom, pessoal, e Vini, né? Cara, eu posso responder as perguntas de várias maneiras, tá? Mas eu vou responder a maneira que eu tenho, que tem sido a minha principal, que é com foco no design, né? Pensando em produto, a gente tem que partir do princípio crucial do design, que é pensar no usuário, tá? E pensar no usuário é um processo que parece óbvio. Vou fazer para o aluno, né? Mas na escola isso não é simples, porque a gente tem um fenômeno acontecendo na escola. A escola é uma comunidade muito fechada em si, né? Ela é muito cercada aí de muros invisíveis e de relações que se complementam lá dentro e que fazem pouco contato com fora, né? Com o externo. Então ela acaba gerando uma bolha ali que os seus usuários eles se relacionam tanto e são tantos pontos de conexão que acaba ficando um usuário sistêmico. O que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, eu quero o melhor para o aluno e eu vou pensar um material didático, por exemplo, 100% adaptado ao aluno. Então, eu vou lá, no dia a dia do aluno, e vou ver o que tipo de mídia que ele consome, como que ele aprende. Ele está aprendendo a jogar joguinho de celular como? Aqueles joguinhos que começam fácil, mas vai ficando... Tem uma curva de aprendizagem de complexidade muito grande. Eu tenho que analisar isso e ver qual que é o modo natural dele de aprender no seu contexto não obrigado, né? O seu contexto natural de querer aprender. E aí eu vou e faço um produto 200% relacionado a essa usabilidade desse usuário. E aí eu dou para o professor aplicar. Então, o que acontece? O professor não sabe se é de comer ou de passar no cabelo, porque é um negócio... Eu não sei se vocês já viram o TikTok. Eu tô meio assim, eu tô tentando descobrir o TikTok, eu entro lá, como que funciona, como que é esse negócio de reply, de tela dupla, tem muita linguagem diferente, né? E a velocidade que essas linguagens mudam, a gente não consegue acompanhar direito, né? Mas, dessa perspectiva que eu acho que entender o usuário sistêmico que a escola tem, eu fazer algo que é para o professor, é para o aluno, mas é para o professor, e é também para a coordenação, e é para a gestão, e é para o mantenedor, mas é também para os pais. E, quiçá, a última barreira da escola, ao meu ver, é a comunidade, né? Ela ainda interfere positivamente na comunidade ao redor da escola. É um baita de um desafio. O que a pandemia fez foi, como todo mundo tem falado aí, acelerar esse processo, né? Porque no conhecimento que eu tenho dentro da indústria aí, né, do mercado educacional, editoras, etc., a gente ainda tem muito pouco foco nesse usuário, sabe, em usabilidade, em termos do recurso, que é onde eu estou falando. Porque o recurso, ele acaba fortalecendo essa referência que a Úrsula falou de um espaço único, de multiplicar e etc., né? Sendo que, quando isso é muito o efeito da bolha da escola. Quando a gente sai da bolha da escola e olha para fora, como que as pessoas estão aprendendo no mundo atual? Você vê salas de aula nas maiores iniciativas educacionais que estão acontecendo no mundo aí fora do contexto escolar. Por exemplo, o YouTube. O YouTube tem sido a plataforma que mais tem me ensinado, através do qual eu mais tenho aprendido. Porque lá você aprende com uma pessoa real que está tendo dificuldades igual você, e não com um pós-doutor, né? Ou também com um pós-doutor, né? Eles estão lá também. Ou com uma criança, ou com um pós-doutor. Você tem essa flexibilidade de conteúdos, de níveis disponível para você aprender. Você tem alguém com uma didática muito boa, tem alguém muito orgânico, bons comunicadores, maus comunicadores. Você tem uma liberdade muito grande de interface. As pessoas estão aprendendo aí, estão se acostumando a aprender por aí. Não só aí, Coursera, plataformas digitais, fóruns de internet, onde é uma internet 1.0 ainda, né? Fórum. As pessoas vão lá, se ajuntam num site com uma visualização muito ruim, muito feinho, né? Geralmente, mas vão lá trocando ideias e ajudando uns aos outros. Então tem toda uma experimentação em termos de aprendizagem extraescolar que ela acontece, ela está viva, ela está galgando assim, espaço, as pessoas está ganhando relevância, enquanto a esfera, como a Úrsula falou, a escola está pensando quantas salas que eu vou ter o ano que vem.
certo? E esse ambiente acontecendo no meio tradicional, ainda num formato pré-industrial, ele vai perdendo a relevância. E aí, quando eu digo que a pandemia vem e dá uma quebra com isso, é quando a gente finalmente tem a impossibilidade dessa sala acontecer. Olha, você pode fazer do jeito que você quiser, não tem regra, não tem lei, você só não pode fazer com um professor na frente e 5 fileiras de aluno olhando um para a nuca do outro. O que você vai fazer? Aí, para a gente no Nagavela e para mim, pessoalmente, como pesquisador, tem sido, vamos olhar para o usuário. Como que ele está aprendendo, como ele aprende, como que é natural, e isso aí também vou ter níveis diferentes dos usuários, o infantil vai aprender de um jeito, então eu tenho que setar novas interfaces que podem ser presenciais no mundo pós-Covid, podem ser online ou podem ser híbridas também. Mas eu tenho que setar novas interfaces que funcionem para aquele usuário. O Fundium funciona da mesma maneira? Provavelmente não. O professor tem outra dinâmica, o aluno tem outra dinâmica, e aí por aí vai, né, dentro de Fundamental 2, médio, até ensino superior. Cara, muito bom. A parte que eu mais gostei é como você, na hora que a gente faz a provocação sobre a experiência, você tira o foco do espaço em si e joga o foco no usuário. E aí espaço ganha milhares de significados aí, né? Pode ser o espaço digital, o espaço físico, o espaço maker, o espaço da escola. A escola explode aí, né? Ela passa a ser várias possibilidades. E o seu objetivo segue sendo a aprendizagem, o conhecimento, mas o seu foco é no usuário. Demais, Brunão. Foi melhor do que eu esperava até, cara. Demais, demais, demais. Fred, eu vou com você agora, Fred. Fred, eu deveria apresentar ele como diretor-geral da escola Dante Alighieri, lá em Campana, na Argentina. Mas eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para falar que o Fred, sem saber, sem ter a intencionalidade é uma das pessoas que mais me impactou no tempo em que a gente trabalhou junto, na época de Santillana. Eu aprendia de estar ao lado do Fred, ver como ele reagia em reuniões, eu já aprendia muito. Ou seja, ele é um educador, mesmo que não queira, ele vai educar. O Fred é argentino. Fred, você vai falar em espanhol, não tente falar português, não tenta falar você, esquece essa parte. Fala em espanhol, todo mundo vai te entender. E eu vou tentar ser claro no meu português aqui, para você entender qual é a primeira pergunta que eu quero trazer para você. Como gestor de escola, como um cara que tem 2 escolas aí, e toca essas escolas maravilhosas na Argentina, você acredita nessa importância do espaço que a Úrsula trouxe no começo? O espaço ensina? É verdade que o espaço é o terceiro professor? E 2, como que você ressignifica esse espaço agora que ele já está construído, mas agora vazio de sentido? Bem-vindo, meu amigo. Pode falar, cara. Buen día a todos, ¿se escucha? Un gusto enorme compartir con ustedes este espacio, con tantos amigos queridos. Bueno, la verdad que yo creo que la pandemia nos puso de cara a la realidad más violenta que ya estaba, ¿no? En ese sentido, el futuro es ahora. Yo creo que el futuro ya estaba y no lo veíamos. Hay una película de Bergman que se llama El huevo de la serpiente, que el huevo de la serpiente es transparente, el ovo de la serpiente es transparente, ¿no? Entonces, la película relata que en realidad se ve en embrión lo que venía después, que era el nazismo. Yo creo que la pandemia no fue el huevo de la serpiente para nosotros, porque no estaba en embrión lo que hoy está, estaba patente. El problema eran nuestros ojos, que no lo veíamos, ¿no? Hay un autor surcoreano que se llama Yoon Chul Han, que dice que en realidad en nuestra vida contemporánea estamos tan acelerados que no paramos nunca, ¿no? Y eso nos permite seguir adelante sin ver a dónde vamos, y es una estrategia del mundo contemporáneo para engañar a las personas, sobrecargarlas de estímulos, ¿no? Y lo que propone es hacer una vírgula, una pausa, y replantear lo que ocurre. Y la pandemia fue esa pausa, fue separar y empezar a ver las cosas como estaban, como eran.
Y en ese sentido fue una crisis. Hoy Pablo hablaba de crisis. En chino, crisis tiene dos términos, wei y he, que es peligros y oportunidades. Y me parece que en este sentido pensar la sala de aula como un conjunto, porque al final es el corazón de la escuela, esta pandemia trae peligros y oportunidades, en el sentido como crisis. ¿Qué peligros nos trae? Primero, nos pone en evidencia una desigualdad social en América Latina muy difícil de sortear. Aquellos que tienen conectividad de los que no tienen, aquellos que pudieron tener algún tipo de educación en este tiempo y los que no pudieron, aquellos que la escuela llegó de alguna manera y los que no llegaron. Esta desigualdad se puede acrecentar y se puede hacer un mundo bastante poco habitable. Y creo que es un tema que es responsabilidad conjunta de todos los educadores repensar esta situación. El segundo peligro es el encierro del sistema sobre sí mismo. Vieron que en Star Wars el imperio contraataca, y yo digo que en esta situación un sistema tan armado como es el sistema escolar, con sus lógicas y sus hegemonías, va a contraatacar, queriendo volver, y a veces se escuchan algunos docentes queriendo volver a la escuela que era, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la vuelta a la normalidad, ¿de qué normalidad estaríamos hablando, ¿no? ¿De qué sala de aula estaríamos hablando? Entonces, me parece que el peligro es ese, que el sistema escolar que se autoabastece, porque al final pareciera que lo que pasa en la escuela solo sirve para probar la escuela, como los jueguitos de la Play, que uno compra armas que solo sirven para esos jueguitos de la Play. O sea, si yo compré un arma para el LOL, no sirve para el otro, y así. O sea, hay una lógica, el sistema es una lógica como un jueguito de la Play, que uno saca créditos para ese jueguito, digamos, ¿no? Y uno tiene doctorados para que te sirvan para el sistema escolar. Ahora, para entender la realidad, para pensar las cosas, bueno, eso habría que pensar si funciona o no. Entonces, el peligro es que este sistema tan bien armado y encerrado sobre sí mismo no quiera contraatacar y volver a esta lógica una vez que se rompió. El tercero es creer que todo depende de la fuerza de voluntad y el empeño de los actores, de los docentes, de los directores. Esto no es una cuestión de fuerza de voluntad. Acá requerimos repensar el sistema desde dos lugares, desde los lugares de poder, desde el sistema, desde los ministerios, desde los gremios y también desde las instituciones. Hay un gran poder en las instituciones que hay que repensar, pero no se necesita fuerza de voluntad. John decía que, en la conversación anterior, decía que la actitud innovadora requería un plan transformador. Y a eso me refiero. El peligro nuestro es creer que solo ahora que descubrimos algunas cuestiones de la innovación, que con eso va a bastar. Nosotros desde ahora tenemos que estar pensando un plan concreto de innovación en las instituciones y en los sistemas. Y como oportunidades, yo creo que la primera gran oportunidad es que nos replanteamos seriamente la didáctica. Vieron que en los aviones está la caja negra, ¿no? La caja negra, que son esas, cuando se cae el avión, para saber qué pasan, van a ver esa caja negra. Bueno, para mí lo que pasaba en la sala de aula era una caja negra. O sea, nadie lo veía, era una conversación obturada en el debate. Nosotros hablábamos de teoría, pero no de lo que pasaba. Lo que nos trajo la pandemia es mostrarnos esa caja negra, porque ahora todos podemos ver una sala de aula. Yo, como director de una escuela, pude ver cada una de mis salas en simultáneo, pude recorrer las salas, pude ver cómo planificaban, descubrí cuál era la concepción didáctica, no la teoría explícita, sino la teoría en uso, la que de verdad se usaba. Entonces, es una gran oportunidad para replantearse qué es enseñar, qué es aprender. Si enseñar es dar un listado de cosas y que se lo aprendan de memoria, o enseñar es aprender a aprender. A mí me impactó muchísimo una frase de Francisco I que dice: enseñar es ayudar a los alumnos en la cabeza, en el corazón y en las manos. Es la mejor definición de didáctica que encontré. Eso es educar, la cabeza, el corazón y las manos.
Entonces, me parece que una de las oportunidades es por fin unir teoría a realidad. Lo que decía Bruno recién de la cultura maker, y lo que traía Úrsula, de que las escuelas pensaban que enseñar era crear más sala de aula. No, enseñar es conectar la realidad con una teoría, con una hipótesis de la realidad. Ayudar a pensar la realidad a partir de una cosmovisión. La pregunta es, ¿qué cosmovisión tenemos? ¿Qué cosmovisión tiene la escuela? Esa es la gran oportunidad. ¿Desde dónde está mirando la realidad? ¿O no mira la realidad? Es solo una teoría encerrada sobre sí misma. La segunda oportunidad es que entendimos que los alumnos se desconectan. Eso no es una novedad ahora, no es que apagan las cámaras ahora. En la escuela, hacía rato que habían apagado las cámaras. Nos prestaban el cuerpo, pero no el alma. Ahora no nos prestan ni siquiera la cara. Entonces, la cara en portugués es faz, ¿no? ¿Cómo se dice? La faz, porque cara es, bueno. No nos prestan ni la faz. Fred, sempre que você pergunta, é igual, é cara. Ok, perfecto. Porque cara es un buen garoto también, ¿no? Bueno, ahora nos prestan, ni siquiera nos prestan la cara. Y me parece que esa desconexión tiene que ver con la propuesta. O sea, lo que lo desconecta es la propuesta. Y la experiencia nuestra escolar es que cuando nosotros hacemos una sala de aula interesante, los alumnos prenden la cámara, están interesados. Entonces, el problema no es que están cansados, el problema es la propuesta. Entendimos, como tercera cuestión, que evaluar no es acreditar. Entendimos que evaluar es tener datos, ¿no? Datos para el docente y evalúa su proceso de enseñanza, y datos para el alumno y evalúa su proceso de aprendizaje. Pero lo más importante es qué hacemos con esos datos. En las escuelas, nosotros, el error era castigado por una mala nota. Y ahí quedaba, o sea, la nota era un castigo, no era una oportunidad de mejora. El error era punido, era castigado. No hay proceso de aprendizaje sin error. Todos nosotros nos equivocamos. De hecho, la escuela entendió que se equivoca permanentemente al dar respuesta a esta pandemia. Al principio dimos malas respuestas y las fuimos mejorando. Si nosotros no hubiésemos aceptado la capacidad que teníamos de equivocarnos, no hubiésemos podido ni haber empezado. Lo mismo pasa con cualquier proceso de aprendizaje nuevo. Y lo que nosotros proponemos a los alumnos en la escuela es nuevo. Por lo tanto, el error tiene que entrar en el sistema no para ser castigado, sino para ser empoderado para un proceso de mejora constante. Deixa eu pegar esse gancho aí, Fred. Posso pegar bem aí? Não queria te interromper, mas eu queria pegar bem essa sua fala sobre o erro. E queria fazer trazer aqui para a tela uma pergunta que veio, jogar para o Bruno e voltar com você. Posso te interromper nesse lugar? Porque eu não queria perder esse conceito. Ótimo. Joga uma pergunta. Alô, produção? Joga a pergunta da grande... Não é uma pergunta, é uma afirmação. Calma, vai leve. Não, a pergunta é de uma pessoa tranquila, é só da Fátima Pacheco, só, cara. Então... Ixi, Fatinha, tudo bom? Vamos falar direito aqui, que quem está assistindo a gente entende do riscado. Cara, bem-vindo, Fátima. Fred, primeira coisa que eu gostei muito, como que a gente solta uma fala sobre espaço, e como do espaço de sala de aula, a discussão vem sobre a educação como um todo. Isso nunca aconteceu no nosso fazer. A gente nunca partia do espaço para discutir a educação. E você vê, o Fred falou de metodologia, de avaliação, do sentido da educação em si, partindo de uma simples fala sobre a sala de aula. Pegando a última fala do Fred sobre o lugar do erro, que a gente não tem essa possibilidade na sala de aula antiga, nem vou mais falar da sala de aula de hoje. E essa provocação da Fátima Pacheco, que diz que a escola é como os quartéis e as cadeias. Brunão, você que vem aí do movimento maker, que outros espaços vão roubar esse protagonismo que a sala de aula tinha? Sejam eles físicos ou digitais. Aí usa um pouco o Bruno pesquisador mesmo, esse cara que está antenado e fazendo uma leitura de para onde a gente vai. Fala para mim. Cara, legal. Uma reflexão que na pandemia me ocorreu muito, assim, muito forte. Na verdade, ela já existia, das funções da escola, tá? Ela evidenciou
que a escola não tem só a função pedagógica, né, que é a principal e é a pela qual ela é contratada pelos pais, ou ela é puxada a relevância dela. Ela tem no contexto, pelo menos aqui no Brasil, acredito que na Argentina seja igual, um contexto logístico muito importante, que é o de colocar as crianças lá e o pai poder ir trabalhar, né? Pensando nesse mundo que está hoje, que o Pablo falou um pouquinho no começo, né? Famílias menores, a aldeia já não educa mais, então os vizinhos não têm mais tanto contato, as famílias são mais isoladas e menores. Esse espaço da escola como aldeia, como dar segurança, dar carinho, dar outras dimensões de educação, até porque a educação também, o socioemocional não pode estar... O socioemocional virou uma disciplina, né, cara? Não é isso, são outros jeitos que você aprende emoção, né? É se irritando, é convivendo e tal. Quando você olha para a sala de aula, ela é uma caixa branca que ela não serve nada. Ela malemar serve a essa função pedagógica, né? Se você for ver a neurobiologia hoje do cérebro, você já tem provas cabais ali de que naquela sala não favorece a aprendizagem da melhor maneira possível. Quando você vai ver essa segunda função, é sério que você está deixando o seu filho... a sua casa está sendo substituída, que a sua casa é o lugar que você promove o conforto, os melhores recursos, até beleza. Você está botando o teu filho numa caixa branca. Sabe? Essa função a gente não pensa, e as escolas pensam menos ainda. A escola não se entende como uma função estrutural na sociedade também nesse sentido, entendeu? E aí, quando você fala do mão na massa, cara, para mim é automático, não só com o maker, tá? Porque o maker, ele é uma forma da gente arredondar e entregar essa aprendizagem natural, que é a aprendizagem que vem do erro. Essa aprendizagem existe muito antes da escola existir, tá? Ela já está, inclusive, em espécies parentes nossas dentro da árvore da vida aí, né? Essa observação, e aí eu vou lá e repito o que eu observei, e eu erro e aprendo, faço iterações, né? Eu vou repetindo com melhoria, repetindo com melhoria, repetindo com melhoria. Isso está nos nossos genes, está no nosso, né, na nossa ancestralidade, está em nós ainda. A pedagogia, o estudo do processo da aprendizagem, ele parte daí, ele melhora esse processo, né? Torna esse processo mais refinado. Mas o erro, ele nunca perdeu o seu espaço na aprendizagem. E essa caixa branca, ela é uma caixa que não absorve o erro. Ela não admite o erro. Ela não tem um espaço ali, até porque você está exposto, né? O erro ele é uma coisa que envolve o socioemocional de uma maneira muito complexa. E você está totalmente exposto ali. Ela foi feita para o controle, aquela caixa. Ela foi feita lá na fábrica. Então, ela é um lugar que tem um ponto de vista, que às vezes tem até aquele palquinho, né? Que o professor consegue observar todos os alunos, se ele está dormindo, se ele está escrevendo. Então, ela é feita para controle, ela não é feita para aprendizagem. Nela o erro é inadmissível. E uma coisa que a pandemia faz, que eu estou gostando de ser posto nessa fogueira, é pensar a casa como espaço de aprendizagem. Essa sala de aula, ela se revirou, certo? A gente vai pensar no pós-pandemia como vai ser essa nova sala de aula. Mas o que está acontecendo agora é que a casa está tendo que acolher essa aprendizagem. E aí, um processo que a gente passou no Nave à Vela, particularmente, foi pensar, e o maker? Porque o maker nas escolas está muito confinado ao espaço maker, né? Ainda. Não que a gente queira, mas ainda está naquele espaço maker lá. Então, a escola que é inovadora, ela criou um espaço para que as crianças possam errar ali, né? E aprender através do erro. E uma reflexão que eu tenho feito é de onde que vem o maker. O maker vem das garagens lá nas Vale do Silício, na década de 70, onde a gente conheceu algumas das maiores inovações tecnológicas de lá para cá, né? Computador, a gente conhece as histórias, né? Google, Apple e tal. E o movimento lá era que não existia escola que instruía as pessoas a fazer revoluções tecnológicas. Não existia sala branca para aquilo. Existia uma garagem com mancha de óleo, roupa suja num canto, um carro desmontado e crianças, jovens, adolescentes, trocando informações em clubinhos de computação
sobre como montar um computador, ou como hackear. Foi como surgiu a amizade do Steve Jobs e do Steve Wozniak, que foram os fundadores da Apple, como fazer uma caixinha que hackeava o telefone usando um apito. E você poder fazer ligações internacionais. E aí eles brincavam no orelhão de ligar para a Rússia usando um apitinho para fazer, que vinha numa caixa de cereal. Isso é a aprendizagem através do erro, e ela não surge aí, ela surge lá atrás, com a nossa evolução. Mas ela faz uma revolução no mundo a partir da casa. E agora a pandemia nos leva de volta para aprender em casa. Num conforto, onde eu posso errar, eu estou escondidinho, não tem ninguém me vigiando. Isso, para mim, tem sido uma roda de reflexão muito interessante, sabe? Deixa eu pegar aí, cara. Deixa eu pegar aí. Demais, demais, ótimo. Porque você traz a casa e a garagem, eu vou jogar para a Úrsula agora. Porque conectou com uma coisa que eu sei que ela fala muito bem. Como que a gente agora saiu da sala de aula, a gente foi para múltiplas experiências, a gente falou da casa. Aí eu queria falar de 2 lugares. A escola, o espaço aberto da escola também não é uma oportunidade? E 2, e aí eu acho que aí a Úrsula vai se soltar. E a cidade? O entorno da escola não passa a ser um espaço também de aprendizagem? Não passa a ser escola também? Assim como a garagem, a casa e o digital? Vamos lá, só falando, gente, a gente está com o tempo um pouco apertado. Fala com tranquilidade. Qualquer coisa, o pessoal lá da sala 1 espera a gente. Então, eu acho que eu vou até começar dizendo assim, não é uma oportunidade, ele já ensina, né? Então, essa questão do espaço ensina é importante ter sempre em mente, porque ele está sempre ensinando. Pode ser coisas boas, podem ser coisas ruins, entendeu? Então, assim, tem estudos já, o que acontece com essa criança? Então a gente pensa assim, então a gente está falando de todas as crianças, quando a gente fala sobre a questão da desigualdade que o Fred trouxe e que me importa muito e me machuca muito, por isso que eu acho que eu vou sempre buscando ir além das questões das escolas particulares, porque eu acho de fato que talvez nas escolas públicas esteja uma grande questão que a gente precisa resolver como arquitetos, urbanistas, educadores, sociedade, tudo isso. Como chega essa criança, né? Você já tentou pensar o caminho que ela faz? Em qualquer periferia de qualquer cidade do Brasil, talvez na Argentina também, talvez no mundo inteiro, o caminho que ela faz saindo da casa dela até chegar à escola, né? E tudo que ela vai aprendendo nesse caminho, e tudo que ela vai sentindo e como ela vai sendo afetada. Isso de fato afeta na aprendizagem. E isso está comprovado até. Então, para falar sobre, por exemplo, os espaços externos das escolas, tem um estudo de Barcelona, 2015, com crianças de 7 a 10 anos, que eles fizeram uma pesquisa de desenvolvimento cognitivo com essas crianças em um dado ponto, e depois eles foram fazendo pequenos testes e fizeram isso de novo 12 meses depois, né? Então, 1 ano. E eles viram um relacionamento muito forte entre o desenvolvimento cognitivo e escolas que tinham espaços externos verdes, com vegetação. Então, as crianças que experimentavam e aprendiam nessas escolas com os espaços verdes e espaços externos qualificados, melhoravam o desenvolvimento cognitivo, né? Então, isso é já comprovado, assim. E aí, daí tem diversos outros estudos. Tem um que acabou de sair, por exemplo, que é um belga, que aí a gente já vai para a cidade, né? Então, ele comprova nesse estudo que as crianças urbanas que vivem em áreas com mais espaços verdes, parques e praças, acabam indo melhor nos testes de QI e também saem 2 pontos abaixo nos transtornos de comportamento. Então, assim, vocês estão falando aqui, a escola explodiu, eu sempre vou para o espaço, ela explodiu de fato, espacialmente, então ela vira um território, né? E qual é esse território? Como que ele é? Como ele educa, né? E aí tem essa questão do território educador, porque ele sempre existiu, podendo ter sido cuidado ou não. O tal do ovo da serpente do Fred. Então, esse território sempre educou o que ele está dizendo para essas crianças, para essas comunidades, para essas famílias. A escola, por mais que ela achasse que ela terminava no muro, ela nunca terminou no muro. Então, vamos admitir isso, né?
E quando a gente está falando sobre saúde, por exemplo, que essa é a grande questão agora, a saúde nos termos da questão da pandemia Covid, mas a saúde num termo geral, saúde mental, saúde física, todos os médicos já falavam, as infâncias no mundo já sofriam a pandemia da inatividade, né? As crianças estão obesas, têm vários tipos de transtornos, elas passam mundialmente menos de 1 hora por dia ao ar livre. É uma coisa absurda. E aí a gente volta lá na pergunta da Fátima, que são cadeias, e a gente fala sobre isso. Os presos em sistemas prisionais passam mais tempo ao ar livre do que as nossas crianças. Isso é um estudo que foi feito. Também depois a gente pode até acessar. Então, tem todas essas questões, né? A escola já era explodida, mas vamos pensar nesse território educador, né? Como que a gente vai, de fato, fazer uma aliança com essa comunidade e pensar essas interfaces, essas possibilidades? Acho que nunca, para mim, foi tão ruim ter tempo para terminar uma conversa. De verdade, assim, a gente tem muito pouco tempo mesmo. 11h35 eu tenho que entregar a sala, e será o fim da sala 2, então eu tenho 2 minutos. Eu ainda queria fazer uma última pergunta para o Fred sobre a escola grega e como que o Fred fala super bem sobre isso, mas a gente realmente não vai ter tempo. Como que a escola grega já era assim, a escola quando ela foi formada já era uma escola explodida e tal. Mas para fazer um fechamento disso aqui, primeira coisa que eu vou fazer é um compromisso de que a gente vai se reunir nós 4 de novo e a gente vai gravar, nem que seja 1 hora dessa conversa, porque as interações que estão tendo aqui são muitas, muita gente interessada. Eu não tinha a menor dúvida de que esse tema seria muito interessante. Ele vai ser um tema, para mim, fundante da Escola do Agora. As escolas não poderão ter o espaço que elas têm hoje. Não faz sentido mais. Fez sentido até um tempo, não faz mais. Fazendo um apanhado final para esse meu último 1 minuto, assim. A escola expandiu. A escola se deu conta que já era mais do que o que ela achava que era. Ela achava que ela estava encerrada naquele lugar, mas agora ela se deu conta que não. A sociedade já aprendeu isso e não vai aceitar aquela escola do passado. A gente vai ter que aprender muito de pessoas de fora da educação. A gente vai ter que olhar para os urbanistas, para os arquitetos, para os desenvolvedores de produto. Essa questão de usabilidade, de foco no usuário, vai ter que ser o nosso falar. Não é mais o que a gente falava antes. Que vai ter que ser humilde aí, vai ter que abrir mão de ser o dono dessa situação. E eu acredito que se a gente mudar só isso, a gente vai ter dado a melhor resposta possível para o que a sociedade quer. Se a gente mudar o espaço da escola, só isso, a sociedade vai falar, caras, obrigado, vocês chegaram lá. Meus amigos, que prazer ter vocês aqui comigo, de verdade. Eu olho essas 3 caras, eu tirei um print dessa tela só para ter as 3 caras juntas, e eu vou tentar agilizar sim esse encontro de novo. Muito obrigado de verdade. Um beijo para vocês. Até daqui a pouquinho. Sigam acompanhando aí o evento. Valeu. Voltem lá para a sala 1, pessoal. Pessoal aqui da sala 2, eu estou indo lá. Eu vou me movimentar até a sala 1. Todo mundo que estava aqui, essa sala vai fechar. Pode pular lá para a sala 1, que a gente vai estar lá, vou voltar a ver o Rodrigão lá, e a gente vai fazer o fechamento do evento. Obrigado.